Quando for a hora certa, atacaremos. Eles não resistirão a nós, pois são apenas humanos. E quando findar-se a guerra, o mundo, nosso mundo, renascerá em gelo. Fala galera, hoje é dia de O Gelo e a Guerra, um capítulo muito importante na história do League of Legends, onde a gente vai mergulhar nas tribos do norte, a origem delas e todos os conflitos internos que acabaram moldando essa região tão gelada e tão perigosa. Esse é um trecho fundamental na lore oficial criada pela Riot, que foi desenvolvida ao longo de vários contos e referências dentro do jogo. Freljord é uma terra marcada por guerras tribais, laços de sangue e rivalidades que se arrastaram por gerações. Aqui, a sobrevivência é um desafio constante, porque o frio implacável não é o único inimigo. Existem forças antigas, pactos sombrios e também disputas por poder que podem mudar o destino da região do norte da Runeterra. Antes de tudo, se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores dessa série da lore do League of Legends, dá uma olhada na descrição que tem o link de cada um. Assim você assiste na ordem e não perde nenhum detalhe. Mas se você já conhece a história ou já viu tudo, se inscreve aqui no canal e se você ainda não for inscrito, deixa o seu like para não esquecer depois. E me segue aí nas redes sociais. Agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa mostrando as principais tribos de Freljord e como elas se encontram num estado constante de tensão. Diferente de outras regiões da Runeterra, aqui não existe um único reinado estruturado. Em vez disso, várias lideranças disputam territórios e seguidores, cada uma com a sua própria visão de como Freljord deve ser unificada ou se deve ser unificada. No centro de tudo existe uma espécie de tríade cultural que define o norte: as facções ligadas a Avarossa, as que seguem a Sejuani e as que se alinham a Lissandra. Cada um desses nomes tem origem em lendas antigas, mas também representa figuras contemporâneas que herdaram um legado forte. É nesse ponto que a verdadeira ameaça começa a se mostrar, e não é apenas o frio ou as criaturas de gelo. Há um conflito político e mágico em jogo, que pode botar em risco toda a estabilidade do norte e, por consequência, de toda a Runeterra. A história do Freljord remonta às chamadas Três Irmãs, Avarossa, Serilda e Lissandra. Elas foram guerreiras lendárias num passado distante, cada qual com uma personalidade forte. Dizem que enfrentaram forças além da compreensão, fizeram pactos duvidosos e no fim se dividiram de maneira trágica com o passar dos séculos. A memória dessas irmãs virou um mito ou distorceu-se em diferentes interpretações. O que se sabe ao certo é que atualmente surgiram facções que reivindicam herdar o espírito de duas dessas irmãs, a Avarossa e a Serilda, enquanto a própria Lissandra ainda estaria viva, manipulando eventos de acordo com a sua própria vontade. E é aqui que entra a figura de Ashe, considerada uma reencarnação do ideal da Avarossa e da Sejuani, supostamente ligada ao espírito de Serilda. Já a Lissandra, envolta em segredos, lidera um culto subterrâneo e comanda forças antigas. No meio de tudo isso, existem tribos menores, e cada uma precisando escolher um lado ou tentar manter a sua independência. Como Freljord é vasto, com montanhas geladas, vales congelados e tempestade de neves constantes, a sobrevivência diária é muito difícil nessa região. Muitas tribos dependem de caçar mamutes congelados ou pescar em lagos semi-congelados. E quando não há o que comer, os líderes precisam tomar decisões duras. Esse cenário de escassez alimenta as rivalidades. E é então que começa a tensão na borda do gelo. Nesse momento, Ashe, líder de uma grande aliança de tribos, está consolidando seu território. Ela sonha com a unificação do Freljord sob uma bandeira mais pacífica, honrando os ideais de Avarossa. Enquanto isso, a Sejuani, líder de outra grande força, acredita que o povo do norte precisa ser forjado na brutalidade da guerra e do frio. Ela não aceita a ideia de unificação amigável e diz que tudo deve vir através de conquista. O que antes era apenas uma divergência de opinião, agora está virando uma disputa de verdade.
com escaramuças e batalhas pontuais acontecendo em lugares como a Borda do Gelo e a Rota dos Caçadores. Nesse cenário, há quem tente se manter neutro. É o caso de pequenas aldeias que vivem no limite entre os territórios de Ashe e Sejuani. Esses aldeões, coitados, eles sofrem saques de ambos os lados, pois cada tribo precisa de suprimentos e não hesita em tomar o que quer. Aí entra outro fator, o inverno mais rigoroso que se abateu sobre Freljord nos últimos tempos. O gelo está mais espesso e as nevascas duram mais. Todo mundo está com menos recursos, e isso faz com que a hostilidade seja elevada. Nesse ponto, é a hora que o conflito interno começa a ficar claro. Sejuani e Ashe se respeitam como adversárias, mas não há espaço para acordo real. Esse impasse faz com que várias tribos questionem se não seria melhor desertar ou procurar apoio em algum poder diferente. Alguns se voltam para lendas antigas sobre espíritos do gelo. Outros lembram de monstros que podem ser invocados em troca de sacrifício. O Freljord é repleto de mistérios desse tipo. É então que surgem boatos de Lissandra. Enquanto Ashe e Sejuani dominam a superfície com as suas disputas, surgem relatos que Lissandra não só está viva, como continua comandando um culto em cavernas geladas. Ela teria feito um pacto ancestral com entidades do vazio, ou talvez com os chamados observadores, criando um exército hibernando sob as geleiras. Os anciãos contam que esse pacto foi o motivo original de a Irmandade das Três Irmãs ter se rompido no passado. Boa parte da população rirá desses boatos, mas alguns caçadores juram ter visto criaturas bizarras espreitando debaixo do gelo, em locais onde a temperatura chega a ser mortal. Dizem que Lissandra controla a neve e o frio de tal forma que ela consegue manipular o clima para proteger os seus domínios. Se isso for verdade, então o Freljord não está apenas dividido em duas tribos principais, há um poder oculto pronto para emergir no momento oportuno. Esses rumores ganham força quando um grupo de exploradores some nos picos gelados, perto de ruínas antigas. A única sobrevivente volta ferida, sussurrando sobre os olhos que não pertencem a este mundo. Ela menciona a palavra observadores antes de morrer, deixando todos aterrorizados. A reação de Sejuani e Ashe é de ceticismo. Elas acham que isso pode ser apenas o medo ou invenção para causar pânico. Só que essa descrença pode custar caro se Lissandra realmente estiver planejando algo maior. Nós chegamos então nesse momento no capítulo das alianças quebradas. Nesse ponto, algumas tribos que antes apoiavam Ashe começam a se questionar se ela é forte o bastante para protegê-las contra a fúria de Sejuani ou contra as forças obscuras que podem emergir. Outros acusam Sejuani de estar avançando demais em regiões pacíficas, o que gera mais ódio. O Freljord entra num ciclo de pequenas emboscadas, ataques a vilarejos e represálias. As notícias de cada confronto chegam de forma confusa aos ouvidos de cada líder, causando paranoia e tensão. Em uma noite particularmente fria, um emissário de Ashe tenta atravessar as planícies geladas para levar uma proposta de trégua à tribo de Sejuani. Porém, a comitiva é atacada e morta por desconhecidos. Sejuani jura que não foi a responsável, mas Ashe não acredita e exige resposta. Nas semanas seguintes, novos ataques acontecem contra postos avançados de Sejuani, e ela culpa Ashe. As duas líderes insistem em que não são culpadas, mas a falta de comunicação só piora as coisas. E aqui, a verdadeira ameaça começa a se mostrar. Tudo indica que há uma terceira força trabalhando nas sombras para manter a rivalidade de Ashe e Sejuani acesa, possivelmente eliminando tentativas de tréguas. Muitos suspeitam de Lissandra ou de seus supostos seguidores, porém, ninguém tem provas concretas, e a Ashe e Sejuani continuam trocando acusações e o ciclo de guerra interna se agrava. Enquanto as tribos do Freljord se digladiam, o clima só piora. O inverno, que já era rigoroso, assume proporções extremas. As nevascas impedem a maior parte das caravanas de comércio e muitos vilarejos ficam isolados. A comida escasseia e o desespero bate na porta. Isso leva algumas tribos menores a procurar proteção com Sejuani ou Ashe, oferecendo fidelidade em troca de abrigo ou suprimentos. Acontece que essas duas líderes também precisam de mantimentos, então a situação não melhora muito. Com o território fragmentado e a temperatura brutal, as pessoas mais idosas ou crianças vão sucumbindo à fome e às doenças. A revolta surge. Sejuani recebe relatos de que uma de suas tribos aliadas se rebelou, pedindo ajuda de Ashe.
Ash descobre que outra tribo que era leal a ela desertou, preferindo seguir Sejuani, acreditando que a força bruta da Freljordiana garantirá recursos. Enfim, o caos está instaurado. Em meio a esse caos circulam rumores de rituais estranhos acontecendo em cavernas remotas. Alguns caçadores dizem ter visto luzes azuladas brilhando na escuridão, e um frio ainda mais intenso perto da entrada dessas cavernas. Quando investigaram, viram símbolos gravados no gelo, lembrando rostos deformados, e rapidamente bateram em retirada, preferindo não descobrir o que havia lá dentro. Em certo momento, uma escaramuça maior ocorre quando Sejuani decide tomar de assalto um acampamento leal a Ash, visando conseguir suprimentos. Ela ataca durante uma tempestade de neve, usando momentos de menor visibilidade para surpreender os guardas. A batalha é feroz, com guerreiros brandindo machados gelados, arqueiros tentando disparar flechas, mas com pouca eficácia devido aos ventos fortes. Quando o acampamento cai, Sejuani consegue um bom saque de comida e peles, mas perde alguns guerreiros para a hipotermia e para os contra-ataques dos defensores. A notícia chega a Ash, que fica indignada. Ela nunca quis uma escalada tão grande de violência e decide partir para uma ofensiva. Reúne vários aliados e marcha em direção a um forte que Sejuani mantém próximo a um rio congelado. Ela planeja sitiar o local e obrigar Sejuani a uma negociação. Entretanto, no caminho, Ash enfrenta uma tempestade tão colossal que parte de suas tropas se perde ou morre. É quase como se o próprio clima estivesse sendo manipulado para atrapalhar seus planos. Esse tipo de evento alimenta as teorias de que Lissandra está por trás dessas calamidades. Alguns guerreiros começam a afirmar que sentiram uma presença sombria na ventania, como sussurros gelados que diziam: "Vocês não merecem o Freljord". É nesse momento que um outro personagem importante entra na história. No meio desse conflito entre humanos, há também a história dos Ursini, uma tribo associada a Volibear, uma divindade urso que muitos consideram o espírito mais antigo do Freljord. Dizem que Volibear despertou para impedir que o Freljord fosse dominado por forças externas, e seus seguidores formam uma legião de meio humanos, meio ursos, que habitam áreas montanhosas. Alguns relatos contam que Volibear travou batalhas contra Lissandra em eras passadas. Outras versões afirmam que ele é indiferente aos conflitos humanos, e só se move se a natureza do Freljord for ameaçada. Essa lenda ganha relevância quando certos patrulheiros dizem ter visto pegadas enormes perto de um vilarejo atacado por criaturas desconhecidas. Seriam os Ursini tentando conter monstros, ou eles mesmos seriam os responsáveis pelo ataque? Sem provas, cada um interpreta de um jeito. Enquanto Ash e Sejuani se preocupam em guerrear entre si, podem estar ignorando a presença de Volibear e sua tribo, que podem entrar no jogo a qualquer momento. Finalmente, alguns bravos exploradores resolvem se aventurar nas cavernas geladas para provar que Lissandra está viva e tramando algo. Esse grupo inclui um caçador experiente, um xamã que acredita no poder dos espíritos e alguns guerreiros que já perderam as esperanças nos métodos de Ash e Sejuani. Eles planejam entrar nas profundezas de um complexo subterrâneo, guiados pelos rumores de atividades anormais. A expedição começa com dias de caminhada sob condições terríveis, quando chegam à entrada de uma grande caverna cercada por estalagmites de gelo. Eles encontram inscrições em línguas antigas. O xamã reconhece esses símbolos que descrevem pactos com seres além do véu da realidade, algo que lembra muito o conceito de observadores, ou até mesmo o vazio. Sem hesitar, eles prosseguem, iluminando o caminho com tochas. Lá dentro encontram uma sala esculpida com colunas de gelo puríssimo, e no centro, um altar onde uma figura feminina, de longos cabelos pálidos, parece rezar em voz baixa. Sim, é a Lissandra, envolta em um vestido escuro, rodeada por projeções cristalinas que emanam um frio insuportável. Alguns guerreiros não aguentam a dor e o frio e caem de joelhos. O xamã tenta confrontá-la, perguntando o que ela planeja. Ela abre os olhos, revelando um brilho gélido e sorri. Lissandra fala sobre o grande sacrifício que se aproxima, sobre como ela mantém os observadores contidos sob o gelo, mas que a guerra entre Ash e Sejuani está gerando tanta energia negativa que as barreiras podem enfraquecer. Ela afirma que, se precisar, vai manipular os conflitos para sacrificar tribos inteiras, reforçando o selo e mantendo os observadores adormecidos. O xamã chama ela de louca, mas ela insiste que está salvando o Freljord de um mal muito maior. Sem o sacrifício de milhares, toda a região seria consumida. Nesse instante, a caverna treme.
Rachaduras aparecem no chão e criaturas bestiais meio formadas de gelo surgem. Os guerreiros tentam lutar, mas são superados muito rapidamente. Lissandra não faz nada além de observar. Por fim, o xamã escapa por pouco, gravemente ferido, e volta à superfície para contar o que viu. Assim, a lenda de que Lissandra não apenas vive, mas controla o destino de Freljord em um nível muito profundo, espalha-se entre as tribos. Alguns chamam isso de fábula, outros acreditam inteiramente. Enquanto tudo isso acontece, as tropas de Ashe e Sejuani se reencontram em um vale, numa espécie de batalha decisiva. As duas líderes se enfrentam pessoalmente. É uma cena intensa. Sejuani, montada em um javali gigante, investe contra as linhas de arqueiros de Ashe. Flechas voam, algumas sendo desviadas por escudos ou armaduras. O chão está coberto de neve e de gelo escorregadio, dificultando o movimento de ambos os lados. Ashe usa seu arco mágico, conjurando flechas de gelo que podem parar a investida inimiga, mas Sejuani é implacável. Quando elas finalmente ficam frente a frente, troca-se um breve diálogo em que Ashe tenta falar sobre união e esperança, enquanto Sejuani zomba de sua fraqueza. A luta que se segue é curta, mas brutal. Sejuani acerta uma martelada que quase joga Ashe ao chão, e Ashe consegue um disparo certeiro que racha parte da armadura de Sejuani. Ambas saem feridas, mas não caem. Enquanto o resto das tribos luta, de repente o clima muda drasticamente. Uma nevasca densa começa a cair, muito mais gelada que o normal. Os guerreiros quase não conseguem se manter de pé. De uma encosta, aparece um grupo de criaturas feitas de gelo, parecendo uma forma menor daquelas vistas pelo xamã na caverna de Lissandra. Elas atacam indistintamente, pegando soldados das duas facções desprevenidos. Ashe e Sejuani se dão conta de que algo maior está acontecendo. Num ato de reflexo, elas ordenam seus guerreiros que se unam contra o inimigo em comum. Por mais que não se gostem, elas não podem ignorar essa nova ameaça. A batalha vira um caos triplo. Guerreiros de Ashe e Sejuani tentam repelir as criaturas que parecem brotar do chão. Aqueles que são feridos sentem um frio cortante adentrar suas veias, quase como se fossem congelados por dentro. No auge do confronto, algo ou alguém interfere. Em certas narrativas dizem que uma figura encapuzada com poderes de fogo surgiu, afastando as criaturas de gelo e abrindo um caminho para as tribos escaparem. Outras versões contam que a tempestade amainou de repente, como se Lissandra tivesse percebido que era cedo demais para desencadear o caos total. Fato é que Ashe e Sejuani conseguem retirar suas tropas com pesadas baixas, e a batalha fica inconclusiva. Ambas entendem que há um terceiro jogador no Freljord, manipulando forças desconhecidas. Não há uma trégua oficial, mas elas ao menos saem com uma convicção de que precisam investigar e entender o que está acontecendo nas profundezas gélidas. Nesse clima tenso, tribos começam a sussurrar que Ashe e Sejuani vão adiar o confronto entre si para se preparar contra a força oculta que parece estar surgindo. Mas há também quem diga que isso não passa de boato e que a rivalidade das duas jamais será apagada. De um jeito ou de outro, Freljord caminha para uma fase de expectativa e medo. Por enquanto, esse é o fim da história. O Freljord continua dividido, a verdadeira ameaça pode estar nas profundezas sob o comando de Lissandra, ou algo ainda pior. As tribos que juraram lealdade a Ashe ou Sejuani estão cansadas, precisando de suprimentos e tempo para lamber as suas feridas. Esse é um dos momentos mais tensos da lore de League of Legends, principalmente pela violência apresentada e pela revelação de que o Freljord não enfrenta só conflitos tribais, mas uma ameaça que pode envolver o vazio ou entidades igualmente terríveis. O Freljord deixa claro que a maior ameaça desse novo mundo não é apenas o frio, mas também o coração endurecido dos líderes que se recusam a unir forças. Se Ashe e Sejuani não encontrarem um ponto em comum, elas correm o risco de ver a região sucumbir de maneira definitiva. E não podemos esquecer de Lissandra, que talvez seja a pior vilã dessa parte da lore, pois manipula tudo pelos bastidores, detendo verdades sobre os observadores que podem virar o jogo de vez. A verdadeira extensão do poder de Lissandra, o seu nome real e suas motivações são explicadas melhor em contos específicos do Freljord, e o perigo dela continua nas histórias da Riot. Opa, calma, se você não saiu do vídeo ainda, eu vou deixar um bônus aqui pra vocês sobre maiores detalhes e um texto estendido sobre essa parte da lore que é muito legal e achei interessante trazer aqui pra vocês. Então eu vou
colocar, a partir de agora, uma extensão para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esse universo, falando um pouco sobre detalhes adicionais dos personagens. E eu queria começar esse trecho falando sobre maiores detalhes sobre a juventude de Ash Sejuani. A Ash, desde muito jovem, teve que lidar com a perda do pai, que era chefe da tribo. Alguns dizem que ele foi morto em uma emboscada, outros contam que ele se perdeu numa grande nevasca, feito de gelo puro, forjado pelos ancestrais da Avarossa. Esse arco não é apenas uma arma, mas um símbolo da liderança. E a transição do poder foi meio traumática. Muitos membros da tribo não queriam aceitar uma jovem sem tanta experiência. Mas a Ash, com a bondade e a persistência, venceu uma parte dessa resistência. A Sejuani, por sua vez, cresceu em condições ainda mais brutais. Ela liderava um clã que passava fome constantemente e enfrentava tempestades sem piedade. A filosofia que ela colocou se formou nesse ambiente de sofrimento. Para sobreviver no Freljord, é preciso ser mais duro que o gelo. Ela acredita que a Ash, com a sua postura conciliadora, convida à fraqueza e, por isso, está condenando as tribos ao fracasso. Para Sejuani só existe um caminho: forjar o povo forte o bastante para enfrentar qualquer ameaça. Esse contraste ele define o início da história de ambas e explica porque elas não conseguem se entender de forma alguma. Curiosidade número 2: diferentes tribos e personagens secundários. Além da Ash e da Sejuani, o Freljord está cheio de figuras menores que influenciam o desenrolar da guerra. Por exemplo, e provavelmente você conhece alguns desses personagens, o Braum. Ele é um guerreiro de coração imenso que acredita em proteger os mais fracos. A lenda dele diz que ele quebrou a parede de gelo de um forte para salvar crianças e é respeitado em várias tribos, mas não se alinha claramente a Ash ou a Sejuani. Ele prefere ajudar quem estiver em apuros independentemente da facção. Já o Udyr é um xamã ligado ao espírito do urso e a outros animais selvagens. Às vezes ele serve como um conselheiro espiritual para algumas tribos, mas também se isola nas montanhas para realizar rituais que mantenham o equilíbrio natural. O Olaf é um berserker que busca a morte gloriosa em combate. Ele se alinha mais facilmente a Sejuani, porque ele compartilha da ideia de que a guerra é o único caminho para provar a sua força e conseguir assim alcançar um fim digno. Muitos na tribo da Sejuani veem o Olaf como uma arma viva, mas ele também é imprevisível. Esses personagens secundários contribuem para a complexidade do Freljord, formando pequenos núcleos de ação que se cruzam no grande pacto da Guerra de Gelo. Uma outra curiosidade é sobre a influência de outras regiões sobre o Freljord. Enquanto o Freljord lida com batalhas internas, alguns reinos, como Demacia, Noxus, mantêm os olhos no norte. Eles sabem que se o Freljord conseguir unir as tribos num único reino, poderia se tornar uma força considerável. Por isso, há alguns diplomatas e alguns espiões que ocasionalmente visitam a Ash ou Sejuani tentando influenciar o resultado. A Sejuani mais agressiva pode receber propostas de aliança militar de potências que querem usar ela como um peão, e a Ash, buscando paz, pode atrair a simpatia de reinos mais honrados, o exemplo de Demacia. Mas nada é certo, pois as condições extremas do Freljord dificultam qualquer tipo de envolvimento estrangeiro em larga escala. No fim do dia, as tribos se veem sozinhas, tendo que resolver seus conflitos entre si mesmo. Outra curiosidade bem legal sobre o Freljord é essa relação da Lissandra com os observadores. Conforme foi mencionado na história, há quem acredite que a Lissandra fez um pacto com os observadores. E eles são criaturas que vêm de uma dimensão além da de Runeterra, talvez ligada ao vazio. Ninguém tem muita certeza sobre isso. Ela teria selado esses seres sob o gelo, mas teria que sustentá-los com uma energia vital ou alguns sacrifícios para mantê-los dormentes. Outros teorizam que a Lissandra é uma guardiã involuntária, ela não quer libertar os observadores, mas sim garantir que eles fiquem congelados para sempre, e por isso ela está disposta a sacrificar quem for necessário. O problema é que, se esse selo romper, essas entidades podem engolir o Freljord, transformando tudo num campo de devastação. A Lissandra, então, ela caminha numa linha tênue entre ser uma heroína sombria e uma vilã manipuladora. As ações dela causam sofrimento imediato, mas aos olhos dela são a única forma de evitar uma catástrofe global. E grande parte das tribos desconhece esses detalhes, então pintam ela como uma grande vilã que mexe os pauzinhos ali nas sombras. É importante dizer que isso se conecta com a linha geral de Runeterra e a história contando como são as runas globais e os conflitos que são gerados lá no começo. Eu já comentei isso num vídeo anterior aqui com Ryze.
fase, né? Um outro detalhe interessante é quais são os possíveis rumos, né, dessa batalha. Então o desfecho desse conflito entre Ashe e Sejuani pode levar a várias direções. Se elas continuarem se atacando, podem se enfraquecer a ponto de não conseguirem reagir quando a Lissandra ou os observadores fizerem seu movimento. Por outro lado, se por algum milagre elas se unirem contra o mal maior, podem dar um passo significativo em direção à unificação do Freljord. De qualquer forma, o frio não espera e os recursos não vão se multiplicar sozinhos ali, né? Por isso que a cada novo arco que a lore do League of Legends revela, a gente aprende um pouco mais sobre as motivações de cada líder. As traições internas, os laços de amizade, e personagens como Braum podem ser esse elo diplomático que ajuda a amenizar as tensões. Outros, como Olaf, por exemplo, podem colocar lenha na fogueira. E Lissandra continua ali orquestrando seu próprio jogo de xadrez, garantindo que o Freljord fique fragmentado, né, o suficiente para que ela possa seguir com seus objetivos escusos, seja manter ou libertar os observadores. Uma outra curiosidade muito legal é como os fãs comparam o Freljord com outros ambientes, outras narrativas nórdicas, citando os vikings, no exemplo do Olaf, Batalha de Clãs, que também está relacionado à cultura nórdica, mas é importante lembrar que o Freljord tem um toque único por conta da presença da magia, semideuses como o Volibear e pactos com seres misteriosos. Não é só uma batalha de humanos contra o frio, é um embate ali de filosofia, de política e de forças cósmicas que operam embaixo do gelo. Um clima de desolação é um personagem por si só. Nos contos oficiais você sente o frio, o vento uivante, o peso da neve em cada cena. Isso faz do Freljord uma região única de Runeterra, onde a fraqueza ali não é perdoada, mas a compaixão pode florescer nos lugares mais inóspitos, como a gente vê o caso de alguns personagens que ajudam viajantes perdidos. E uma última curiosidade que eu queria trazer para vocês, e é um outro elemento peculiar, são os seres primitivos que vivem em regiões isoladas. Por exemplo, o Gnar, que é um Yordle pré-histórico que ficou congelado por eras. E quando ele se libertou ali do gelo, trouxe consigo lembranças de um Freljord muito diferente, que era habitado por monstros enormes e civilizações antigas. Esse tipo de personagem dá pistas que a história do Freljord é ainda mais antiga do que se imagina, remontando eras onde havia gigantes, semideuses e eventos cataclísmicos que mudaram a geografia ali da região norte de Runeterra. O Gnar, na sua inocência, ele não pode explicar muito sobre essa história, mas as suas pinturas rupestres e expressões confusas indicam que o Freljord já enfrentou catástrofes colossais ali antes dessa que já está ocorrendo. Talvez essas catástrofes ali tenham uma ligação com os observadores ou com batalhas nas quais as três irmãs ali desempenharam um papel crucial. Bom, de qualquer forma, o gelo e a guerra de Freljord concluem num momento de incerteza. A Ashe e a Sejuani travam um embate de ideais e lideram tribos que estão cansadas e sem recursos. A Lissandra movimenta suas peças ali nas sombras, mantendo selo sobre forças adormecidas. E ela está disposta a fazer sacrifícios terríveis. Outros personagens orbitam essa grande disputa, trazem nuances e subtramas que podem explodir a qualquer instante. No futuro, nós podemos ver um grande evento que force a Ashe e a Sejuani a unirem forças, ou uma escalada ainda maior que permita a Lissandra retomar o controle total do Freljord. Nós só sabemos que nesse momento a região está à beira de uma crise que pode definir a próxima era do norte da Runeterra. Tudo depende de como esses líderes vão agir nos meses seguintes, e se vão perceber que há algo mais importante que as rivalidades tribais. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O Freljord é uma das regiões mais tensas de League of Legends, principalmente pela violência e pelos segredos mágicos. Mas esse é só mais um capítulo, porque a lore continua em diversos contos e atualizações. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para não perder as próximas sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos que curtem a lore do LoL. Muito obrigado, valeu e até mais!